E aqui eu ia arrumar também, botar mosaico e mais pessoas aqui na minha telinha. Sim, sim. Além, como é que vocês passaram o dia de ontem, gente? Naquele bafo, naquele calorão. Nossa, ontem eu fui lá para Coqueiros, no Gelone, passei o bafo lá. Meu Deus, lá é muito quente. No sol, meu Deus. Daí eu tava aqui, mó calorão, daí eu tava jogando com o Giba. Daí eu falei, tá, vou ficar o controle do ar-condicionado. Liguei o ar-condicionado, quando fui ver, já era umas 8 da tarde. Quando eu fui ver, tava toda cheia assim de... Tava muito quente aqui, abafado. Daí eu saí, ele tava um ventinho gostoso depois, daí eu fui ver, eu tinha ligado no quente. Eu fiquei 3 horas esquentando esse negócio aqui no quente pra mim, ainda bem que... Depois que eu Eu vou... tô gripada, então não pode ficar nem no ventilador, nem no ar-condicionado, senão a gripe ia piorar. Quando tá gripado é muito chato, né? E dá uma moleza maior ainda, sim. Eu vi, tá muito vermelho. Uhum. Gente, de onde vocês estão vendo o sol? Achei que não dá pra ver sol, não. Tá encoberto, tá muito estranho. Olha só, vou tentar mostrar. Tentar mostrar. Hoje vai ser mais quente que ontem. Sim, Ana Paula, muito quente. Olha, prof, tá mó... Aí tá bem fechado. Uhum. Não dá pra ver nada. Sim. Olha só essa Gabriela fazendo propaganda do prof, eu ainda não tinha olhado ali pra fora. Mas é muito bom esse negócio, gente, cara. Fala, Maria Clara. Eu só tinha visto bem de manhã e, tipo, não tava muito assim. Agora que eu olhei Nossa, agora que você está falando, eu olhei ali, tá parecendo uma luz muito amarelada, que estranho. Tá bem estranha. Pedro, tudo certo aí? Samuel tá na aula, não, né? Certo. Duda tá aí, né? Giovanni chegou? Não? João? Johnny, tudo certo com você? Sim? Pessoal, vejam. Na disciplina de ciências e geografia, a gente tem alguns temas que são comuns, né? Lembra quando eu trouxe o ovo e comecei a falar das camadas da Terra e você falou, vocês falaram, a Vera fez isso, né? Ou seja, esse é um tema comum, tá? Ainda que a gente possa abordar de diferentes maneiras, tá? Mas percebam, isso que eu pedi para todo mundo pegar o livro de gel, tá? Por favor, abram lá na página 102. Na página 102, vai lá, Lu. Na página 102, começa o capítulo 9, tá? Que vai falar sobre solos e água subterrânea, como é que se forma a água subterrânea, tá certo? Comecem a passar as páginas, então, né? Na primeira, a gente vê um desenho muito legal e é muito didático esse desenho, né? Porque fala da formação do solo, vai falando que é um processo, né? Na seguinte página, na página 104, vai falar do intemperismo e erosão. Vai diferenciar, né? O intemperismo, vai falar do intemperismo físico-mecânico, página 104, para quem abriu o livro agora. Vai falar do intemperismo biológico, como as raízes das árvores, né? Por exemplo, ou fungos e bactérias, quando se associam a uma rocha, eles decompõem, eles auxiliam no processo de intemperismo, de erosão, de fratura, fragmentação, de quebra da rocha, tá? Vai falar do intemperismo químico, tá? E daí vai falar da chuva, e aí é muito legal a gente abrir um parênteses aqui, né, e falar dessa realidade nossa. Vocês devem ter visto notícias que em muitos lugares do Brasil, como por exemplo o Rio Grande do Sul, a chuva está sendo preta, né? Teve um evento de uma chuva que foi preta, ou seja, em decorrência justamente, né, das queimadas no Pantanal, né? Acredito que mais do Pantanal do que da Amazônia, né, pela proximidade. Então vejam que com essas notícias, né, quando a gente acessa essas realidades,
a gente vê que estamos todos conectados, né? Quando a gente fala que o meio ambiente é algo complexo, o meio ambiente é como se fosse uma teia de uma aranha, né? É como se fosse uma grande rede. Quando a gente vê esses eventos acontecerem, a gente vê que é uma confirmação, né? E o intemperismo químico, né? Das chuvas, no caso, tá? Vai provocar, então, né? Essas consequências na natureza, tá? Na natureza, na paisagem natural, no que é natureza, e também naquilo que é construído, né? Numa ponte, numa casa, tá? A gente também vai ver essas consequências. Luísa, respondendo a sua pergunta, o Pantanal fica na região centro-oeste do Brasil, tá? Contempla aqueles estados, Mato Grosso do Sul, mais o sul do Mato Grosso do Sul, o estado chamado Mato Grosso do Sul, tá? É onde fica a região do Pantanal. É uma região que é muito aguada, né? O que é isso? Tem muita água, tá? É uma região alagada, uma das maiores do mundo, tá? E daí, vamos voltar lá, página 104, aí 105, né? Vai mostrar uma rocha bem evidente, né? E que essa rocha, ela sofre intemperismo também. Aí vejam nas próximas páginas, 106 e 107. Vai falar de movimentos do solo, movimentos de massa do solo. Vai mostrar que tem um morro, né? Acompanhem ali as bolinhas. 1, 2, 3, tá? A primeira que aparece para mim, na página 106, vai mostrar justamente, né, que naquela linha preta que foi traçada na primeira bola do 1, tá? Com o tempo, aquele conjunto de terra desceu, né? Seguiu, ou seja, a orientação da gravidade, certo? E avançou, inclusive, para a pista que foi construída ali, tá? Nos outros exemplos, né, acontece inclusive o escorregamento, o deslizamento de árvores. Acompanhando ali, página 107. E aí, voltando ali para a página 106, em outros exemplos, desculpa, gente, acontece inclusive o escorregamento de parte daquilo que foi construído pelo homem, do asfalto, né, da terra que tem ali, tá? E, virando a página novamente, né, dicas de como evitar a erosão, as atividades, né, que quando são desenvolvidas, elas fazem com que se perca o solo, tá? E as técnicas de terraceamento, as técnicas de curva de nível, né, de mais de uma cultura, mais de um cultivo, tá? Na natureza, cultivo associado. A questão não vou nem para a próxima, aí na última página ali fala da formação de reservas de água subterrânea. A questão vocês já viram isso com a Vera? O que vocês viram? O que ficou dúvida? Para eu saber. A gente chegou a ver a erosão, a gente viu dela falar da erosão do solo, que teve um capítulo, dela falou dos tipos de deslizamento e tal que tem, e falou algumas maneiras de evitar também. E aí ali, essa parte que é 109 ela não falou nada, aí essa 108 ela já falou com a gente, com certeza. Tá. E da formação de águas subterrâneas, não, né? Não. Nath, a gente está acompanhando o capítulo 9, que começa na página 102 e vai até a página 111, tá? Ela falou da... A Gabi pediu para avisar que ela não está aqui por causa que ela teve que reiniciar o computador. Obrigada, Maria Clara. E daí, a formação do solo, ela trabalhou também, imagino, né? Sim? Vocês acham que esse desenho aqui da página 102 e 103, ele relembra vocês da formação do solo, como é que acontece? Ele é bastante didático, né? Se não me engano, a gente viu um videozinho, um videozinho que a Prof mostrou, não foi? Se eu não me engano. A Prof mostrou um vídeo e explicou um pouco, mas ela passou rápido, assim. Acho que ela queria tirar
importante. Uhum. Não, não, era só para saber se vocês tinham dúvidas, se vocês, na verdade, é, a gente precisava se debruçar mais sobre isso, tá? Então, eu acho importante a gente falar sobre o que está na página 110, que é a formação de reservas de água subterrânea, tá? Aí, vamos virar a página novamente. E vamos... Ah, não, depois começa clima. Tá, beleza. Então tá. Aí ali na página... Perfil topográfico. Uhum. Tá. Beleza. Era isso que eu queria confirmar com vocês hoje. E eu queria, na verdade, eu separei um vídeo, né, para passar para vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Porque eu não consigo projetar. Eu vou tentar passar aqui, gente. Porque não funcionava no meu, tá? O vídeo e o áudio não funcionavam. Mas eu vou tentar projetar aqui, senão eu vou precisar de ajuda de alguém para eu passar o link e essa pessoa tentar projetar para mim. Pode ser? Então tá. Pode passar pra mim, se não der certo. Não entendi, Sofia. Se não der certo, pode passar pra mim. Você já apresentou alguma vez vídeo? Já. Saiu áudio para todo mundo? Foi bom? Sim, uma vez. Tá. Massa. Então, a gente pode... Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a página 110, formação de reservas de águas subterrâneas, tá? Agora, hoje, eu quero dar um foco para essa questão de movimentos em massa de solo, de áreas de risco, né? A gente falou um pouquinho aqui no livro. Cadê o livro? No livro aqui de Florianópolis, né? Que acontece aqui, mas a gente vai ver algumas... É um vídeo bastante didático e curto, tem 10 minutinhos só, sobre como é que a defesa civil, como é que um grupo de pessoas, né, ele pode ajudar as pessoas que vivem em área de risco, tá? Duda, que bom que você ligou a câmera. Então, vou tentar apresentar agora. Tá aparecendo para vocês a página do YouTube? Sim. Tá. Eu vou começar agora, então vejam se vai sair o áudio. Prof, a gente pode desligar a câmera pra não travar? Tá com volume já, prof? Não, não tá sem som. Tá sem som. Não tá sem som, não, prof. Eu não tô ouvindo nada. Não deu para ouvir nada? Não tem Eu som. não consigo ouvir. Vai no Meet e tenta desmontar a tua apresentação. Tá mutada a tua apresentação. Vou ligar mais uma vez e vejam se vai aparecer. Porque a apresentação tá mutada, prof. Só dá pra ouvir o fundinho no teu próprio microfone. É. Aí tá bem baixinho, né? Não, daqui pra E tá dando eco no teu. Ah, É porque a apresentação parece que tá desligada, prof. Pra mim tá parecendo que tá desligada. aqui pra ver se eu consigo. Tava a apresentação desligada também e a gente conseguiu ouvir por causa do microfone dele que tava ligado. tá. Vamos fazer o seguinte. Já teve sucesso. Eu vou pedir para a Sofia me ajudar. Sofia, Isso, passa pra mim que eu tento apresentar. tá no chat. Ok, isso. Tenta projetar pra gente, por favor. Pera. Vamos aqui apresentar. Vamos aqui do Chrome. Áreas de risco. Compartilhar. Pera, deixa eu ver se tá saindo som no Meet. Tá ligado o som da apresentação. Começou a aparecer a tela. Dá pra ouvir? Desliga o seu microfone. Tá bom, pera. Tá saindo som, me avisa depois, tá?
Eu tô ouvindo Perfeito. agora. Perfeito, Sofia. Simplesmente as pessoas não tinham onde morar, um indicava para o outro. À noite eles faziam o piquete entre eles. E assim começou a ocupação. Os colegas ajudam, os vizinhos ajudam, final de semana vai encher uma laje, tá a comunidade lá. A ideia de fazer o vídeo, ela surgiu a partir da necessidade de ter mais um instrumento para a educação, tanto do pessoal de prefeitura como de população, principalmente a população. As áreas de risco elas se formam porque a população normalmente ela não tem dinheiro, né? Ela não tem condições de habitar em um terreno que seja um terreno bom para a construção, então elas migram para essas áreas que sobram na cidade, né? Que são os terrenos mais baratos. Elas chegam a esse local, uma área de encosta, por exemplo. Os primeiros ocupam a parte de baixo, que é mais fácil de ser ocupada, e os últimos vão ocupar as partes mais inclinadas, as encostas. Para que você determine se uma área é de risco, você deve levar em conta pelo menos duas coisas. A primeira é o meio físico, a questão de geologia, dos solos, da inclinação das encostas, que é o relevo, e o problema da ocupação, o tipo de ocupação. Se eu tenho moradias de baixo padrão construtivo, elas são mais vulneráveis a ser atingidas por um escorregamento. Se eu tenho uma moradia de bom padrão construtivo, moradias de alvenaria, elas são mais resistentes, ou seja, menos vulneráveis, né, a ser atingida pelo processo. Quando você vai ter uma ocupação, a população faz uma escavação no talude natural, formando então o talude de corte. Esse material escavado é lançado na encosta, formando o aterro lançado. O que a gente observa normalmente nas áreas de risco é a distância que a moradia está com relação à base e ao topo do talude ou da encosta. Quanto mais próximo da base ela estiver, mais fácil de ser atingida por um deslizamento. E quanto mais próximo ela estiver do topo do talude, mais fácil o deslizamento ocorrer e afetar a estrutura da moradia. Vocês veem aqui que nós temos aqui um conjunto de casas que estão bem coladas no barranco. Se a gente tiver um deslizamento aqui, esse deslizamento vai pegar esse fundo dessas casas. A casa deveria estar mais afastada do barranco, não é? O que a gente tem orientado é que a população não façam esses tipos de cortes, né? Evite fazer o lançamento da sua água servida na casa, no quintal do vizinho. Observem alguns sinais de movimentação no seu terreno. A população das áreas de risco, ela também pode exercer o que a gente chama de autoproteção. Ou seja, ela pode observar esses sinais que pode acontecer um deslizamento e tomar providência de chamar a Defesa Civil e sair da sua casa. Defesa Civil, Cristiano? Sim, é que eu tô com uma rachadura aqui na minha casa. Tá, é muito grande? É, a rachadura tá bem grande, sim. Aí de cima embaixo até o chão. E a largura dela? Mais ou menos de 2 a 3 dedos. Tem mais gente com a senhora aí? Tá, 2 crianças. Nós estaremos encaminhando para a senhora um pessoal qualificado para fazer a vistoria técnica e o acompanhamento do seu caso. Ah, tá bom, então eu aguardo, tá? Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Sou Walter da Defesa Civil, o senhor me chamou aqui para... Essa rachadura que apareceu, ó. Ah, tá. Pelo que eu vejo nas outras estruturas aqui da casa, pra cá tá bom, né? Agora, para esse lado aqui, acho que está comprometendo esse lado aqui, que deve estar movimentando para lá. Rodrigo, me fala uma coisa, a água de lavagem sua vai para onde? Onde é que você lança toda essa água? Tá. Pro canto aqui da casa? Na frente do barranco? É uma situação bastante crítica em relação, para quem mora no morro. E começam a aparecer esses sinais, né? Uma rachadura, né? Então a gente sempre recomenda que se trabalhe com essa questão da água, essa água que está lançando no morro, não lançar mais,
Como a água é o principal causador do deslizamento, você tem que cuidar daquela água que a pessoa usa na sua casa. E para isso você tem que fazer sistemas de drenagem eficientes que tirem a água do terreno e levem para a área, para a parte de baixo da encosta. O que a gente está observando aqui é o que a gente chama de lançamento de água servida em superfície. Normalmente o deslizamento ele se dá em época de chuva, pela água que se infiltra no solo e vai aumentando a sua umidade. E além dessa água da chuva, o esgoto lançado nas encostas, ele aumenta ainda mais a possibilidade desse deslizamento ocorrer. Quando você vai ter um deslizamento, o solo movimenta-se e descola da parte de cima da encosta. E aí você tem a formação do que a gente chama de trinca. Aí você pode ter uma trinca no solo, uma trinca no chão da casa ou uma trinca na parede da casa. Na verdade, a gente está mostrando, né, uma das principais evidências de movimentação de um terreno, né, de um barranco. Essa trinca tem uma espessura bastante razoável, né? Ela indica que toda essa porção do barranco, do talude, está descendo em direção ao rio, na proximidade, no limite com a moradia, né? A moradia está muito próxima à situação e a trinca teve uma evolução naquilo que a gente chama de degrau de abatimento, né? Quer dizer, há um deslocamento do terreno em função ao seu patamar aqui. Essa é a trinca da moradia, também uma das evidências de movimentação para deslizamentos. Então, sempre que a gente observar essas trincas, a gente pode ver até a abertura dela, é uma abertura relativamente grande, que indica que realmente o processo aqui de escorregamento está instalado e essa moradia está realmente se movimentando e a tendência é que ela continue descendo e vá desabar. Aqui eu sei que aqui é bem reto. Aqui já tem até aqui o piso tem uma lombadinha. Porque aqui você pegou a terra firme, né? Agora aqui já foi como que você puxou do próprio barranco e aterrou e ampliou aqui para frente para acontecer isso aí. Por isso que acontece. Normalmente, a gente usa, quando a gente vai fazer a vistoria no local, a gente pega uma régua e faz um risco de assim, vertical, outro de cá. Aí você mede. Você pode colocar 20 centímetros aqui de um risco no outro. E ali os dias você viu que está dilatando, se já deu 21, ou 20,5, ou 22, você pode saber que ela está indo muito mais. Porque se os risquinhos estão se afastando, quer dizer que a própria rachadura está aumentando. E aqui atrás, né, teve um deslizamento aí, desceu o material junto com a bananeira, né? Estacionou aí. Mas a parede ali está... Não tem problema nenhum. Só a bananeira que bateu ali que abriu um buraquinho. Então a gente vai usar aquele buraco para fazer uma janela. Em geral, a vegetação natural, ela ajuda a proteger o solo, assim como as graminhas. E às vezes nós temos as bananeiras e outros tipos de vegetação que acumulam muita água e é bastante prejudicial à encosta. Em algumas situações, você vai ter postes, árvores e muros exatamente onde o solo está se movimentando. Quando eles inclinam, é uma forte evidência de que o deslizamento vai ocorrer. Você observando isso, tenha certeza que o seu terreno está movimentando e pode ter um deslizamento. Depois que ele ocorre, aquela marca que fica na encosta, onde a terra se desprendeu, é chamada de cicatriz. É muito importante observar se existem cicatrizes próximas da sua moradia. Isso é um forte indicativo de que outros deslizamentos podem ocorrer na sua área. A construção próxima dessas áreas deve ser evitada. Um outro problema que a gente tem nas áreas de risco, além do aterro lançado, seria o lixo e o entulho que são lançados em costa abaixo. Esse é um material que ele não tem uma resistência, ele não tem uma liga. Quando chove, é mais fácil dele deslizar e atingir as moradias que estão abaixo. A pessoa que mora na parte de cima, ela joga esse lixo, joga esse entulho, ela não sabe que, na verdade, ela gera um risco para o vizinho dele que mora em costa abaixo. Em situações que você tem chuvas, a água do escoamento superficial ou da chuva ou do escoamento concentrado, ela vai remobilizar esse material, esse lixo, e ele pode descer em costa. Então, já tivemos várias situações de escorregamentos em áreas com lixo, né, material que chegou a fazer vítimas fatais. As pessoas vêm de um aluguel difícil, então não tem para onde ir, vai fazendo a sua moradia. Quem não gostaria de morar num local decente? Acho que todos os moradores que moram nessa área vieram para sair do aluguel. Acho que todos gostariam de morar num lugar sem risco, né? É claro que todo mundo deveria morar num lugar seguro. Mas se você já vive numa área de risco, lembre-se que existem maneiras de se autoproteger. Não faça cortes tão altos e inclinados no seu terreno. Afaste a casa o máximo possível do barranco. Lembre-se que não é só a água da chuva que causa deslizamento. Não jogue a água e o esgoto no seu terreno, no terreno do vizinho.
Não jogue lixo, entulho, terra escavada barranco abaixo, que esses materiais também podem deslizar. Fique alerta aos sinais que indicam que o terreno está se movimentando, como as trincas ou rachaduras no chão e nas paredes, a inclinação de postes, árvores, muros. E o mais importante, em época de chuva, se você perceber que a sua casa está em risco, chame a Defesa Civil e saia imediatamente. Lembre-se que a vida é o bem mais precioso que você tem. Converse com a prefeitura da sua cidade, informe sobre os problemas que você observa na sua casa e no seu bairro. As áreas de risco são um problema dos moradores, dos governos e da sociedade como um todo. Para resolvê-lo, cada um tem que fazer a sua parte. Obrigada, Sofia. Então, as meninas... olha só, Natália e Ana, quando acontecer isso novamente, vocês têm que abrir o microfone e falar com a pessoa que está projetando. Ou tentar vocês mesmos no computador de vocês, né? Aumentar o som de vocês, tá? Eu achei que estava baixo e que vocês conseguiam ouvir. A Ana não conseguiu ouvir nada, né? Que pena, Ana. Eu não intervi porque eu achei que vocês estivessem ouvindo um pouquinho baixinho, pelo menos, né? Ah, tu não tá no computador. Entendi. Enfim, tá. Além da Ana Paula, que não conseguiu ouvir nada, alguém não conseguiu ouvir nada? Eu consegui ouvir. Tá. João, você conseguiu? Tá aí, João? Sim? Que bom. Tá. Pessoal, agora eu convido mais uma vez para vocês pensarem na casa de vocês, certo? E pensar na casa de outras pessoas que vocês já tenham visitado. Tem alguma rachadura na casa de vocês? Não? No meu quarto tem muita rachadura. Mini rachadurinhas, assim, pequenas? Não, são grandes até. Quer que eu mostre? Grandes. E vendo o vídeo, assistindo ao vídeo, o que tu acha que são essas rachaduras? Algum perigo, algo assim do tipo? Não. No seu caso, não. Olha só. Eu não moro muito perto de morro. Nem então. Perto. Eu moro num terreno plano, praticamente. Uhum. Ó, a Ana Paula está falando que pode ser infiltração, né? Ou seja, significa que a casa ela está se movimentando. Essa rachadura aí na tua casa, ô Gilberto, ela está se movimentando. É bem pouquinho, você não escuta, você certamente não vai ter problema com essas rachaduras aí da sua casa, tá? Porque você não está numa área de risco, beleza? Como é que uma casa se movimenta, né? A gente viu ali no vídeo, tá? Tava falando de vários motivos que levam uma casa a se movimentar, né? Mas um deles que é muito importante é a água, né? E daí a Ana, quando a Ana escreveu aqui infiltração, né? Significa o quê? Que alguma água que é para passar pelo cano, fugiu do cano e passando por onde não deve passar, né? Então, pode ser isso. Legal? A Gabi está escrevendo aqui, ó, na casa da minha, mesmo sendo... Minha tia, eu esqueci de escrever a tia. Mesmo sendo bem em cima do morro, não tem nenhuma rachadura, mas tem algumas casas mais altas, ainda nesse morro, dá para ver umas rachaduras de fora. Então, olha só, gente, não sei se vocês prestaram atenção, mas o vídeo, ele fala de tipos de casa, né? Caramba! Vamos lembrar ali do Morro da Cruz. Vocês já subiram? Já foram na antiga RBS TV, NSC? Não? Não. Ah, sim, com a escola uma vez. Lá naquele lugar que tinha TV, lembra que a gente queria entrar lá? Tem várias antenas.
Enfim, deixa eu só tentar pegar alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Na verdade, tem vários outros exemplos aqui em Florianópolis, né, que eu mostro para vocês, gente. Florom, pom, pom. Não achei bem o que eu queria. Muita gente que gosta de morar em morros, porque tem uma visão muito ampla, né? Tem uma vista muito boa. Deixa eu mostrar para vocês o que apareceu aqui para mim, ó. Só para vocês, para eu tentar deixar minha fala mais clara, tá? Vejam. Quando eu digito lá em cima, ó, Morro da Cruz, Florianópolis, casas alto padrão, tá? O que é alto padrão, né? São aquelas que são muito bem construídas, tá? Ou seja, vem um conjunto de imagens aqui que são essas que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, por exemplo, essa daqui, que tem até uma piscina, tá? Dá para ver que está num morro, é no centro de Florianópolis, ó, tá? Olha a visão, gente. É uma casa que tá no morro, tem a casa e tem uma piscina ainda. Essa casa aqui, gente, por ser de alto padrão, né, por ser bem construída, por ter, talvez, fundamentos, sabe aquele... Eu não sei se vocês se recordam, quando estavam construindo aquele prédio ali na esquina da escola, que tinha uma grande máquina e colocava um ferro dentro da terra. Vocês lembram disso? E daí batia. Lembram de ter visto isso, não? Sim. Não. Não? Enfim. Não ouvi. Oi? O que tu disse, eu não ouvi. Você não entendeu o que eu falei? Não, eu não consegui ouvir. Ah, tá. Não viu e nem conseguiu ouvir. Ok. Mas, seja, né? Quando você coloca uma estrutura para dentro da terra, né? Você está fixando aquela construção que está em cima da terra, tá? Para que ela não caia, para que ela esteja bem firme. Então, uma casa de alto padrão, ela tem isso muito bem pesquisado e feito, né, planejado pelos engenheiros e pelos pedreiros, os construtores dessa casa, tá? Numa casa de baixo padrão, que é o que a gente estava vendo no vídeo, tá? E essa daqui, ó, que vai mostrar aqui no Rio de Janeiro, na verdade, a gente já vê que não é a mesma estrutura, tá? Então, tem aqui, ó, certamente é um concreto com ferro dentro, né? Que serve como base, mas é diferente de uma de alto padrão, tá? Deixa eu ver se tem um outro modelo aqui. Acho que não. Enfim. Então, gente, nesse tipo de casas mais simples, então, que corre o risco dessas rachaduras, né, indicarem um deslizamento, um desabamento, né? Ou seja, eles precisam ter muitos cuidados, né, não somente com essas rachaduras, mas também com as águas que saem do vaso sanitário, as águas que saem da pia, né? As águas servidas que eles falaram ali no vídeo, tá? E ainda precisam ter muito cuidado com o lixo, tá? Para que eles não problematizem os moradores que moram abaixo deles, tá? Porque senão aquela terra vai ficando cada vez mais pesada, pode-se falar assim, tá? Com longos períodos de chuva, uma semanada de chuva, né? A água vai entrando em cada poro, né? Em cada espacinho do solo, tá? E junto com a gravidade, eles estão no morro, né? Junto com a gravidade, eles venham a cair, venham a desmoronar.
E daí, imagina a situação daquela moça lá do vídeo, né? Ela tem até um nenenzinho no colo, né? Imagina o susto dela, tá? Então, essas pessoas que estavam com aquele colete alaranjado no vídeo, né? São pesquisadores, né? São geólogos que cuidam, então, desse meio físico, certo? São geógrafos que vão fazer essa relação, né? De tipos de construção naquele meio físico, certo? Que vão orientar essas pessoas, tá? São pessoas da Defesa Civil. A gente tem em vários municípios aqui do Brasil, e aqui em Florianópolis, até por ser capital, né? E ser uma capital com vários moradores em área de morro, tá? A gente vai encontrar aqui também, certo? É muito comum, infelizmente, né? A gente vê casos de deslizamento no maciço do Morro da Cruz, tá? Aqui em Florianópolis, no Morro do Mocotó, no Monte Serra, para dar alguns exemplos aí para vocês. Tá bom? Bem, acho que a gente vai ficando por aqui. Como eu falei, na próxima aula, então, a gente volta naquele assunto ali do livro, eu vou planejar uma aula sobre isso, tá? E depois a gente começa a falar sobre clima, tá? Que é o nosso próximo conteúdo. Beleza, amores? Se não fez a tarefa, faça a tarefa e manda lá para mim, tá bom? No mais, bom final de semana, galera. Tchau e obrigada por hoje. Obrigada, Sofia, mais uma vez. Tchau. Tchau, Giba.